Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar calorimetria. Então, calorimetria é quando eu utilizo esse calor para que eu consiga variar a temperatura ou mudar de estado físico de alguma substância. Então, como exemplo, eu peguei aqui a água e vou demonstrar como que acontece com ela na prática, depois no nosso diagrama e, por fim, as contas. Então, por exemplo, quando eu tenho uma água que ela vai de menos 10 graus até 0 graus, podemos afirmar que ela está no estado sólido. Depois, ela tem que transformar de estado. Isso daqui nós chamamos de calor latente. Aí ela virou líquido e esse líquido consegue ir de 0 até 100 graus. Então, aqui nós temos o estado líquido. Depois, ele de novo tem o calor latente, onde ocorre a mudança de fase e ele transforma em gás. Aí ele vai de 0 até um determinado gás, vamos supor aqui no nosso exemplo, 120 graus. Então eu tenho, no nosso diagrama, a mesma informação descrita aqui na prática, eu consigo jogar no diagrama. Esse diagrama, ele é de calor por temperatura. Então eu tenho aqui a menos 10, ele aqueceu até o 0, chegou no 0, ele transformou no líquido, esse líquido foi de 0 até 100, então eu tenho aqui o 100. No 100, ele fez uma transformação, virou gasoso e chegou até o nosso 120 graus. Então, aqui eu tenho minha curva ou rampa de aquecimento. Quando chega aqui na parte de conta, eu divido essa matéria em duas. Eu consigo dividir ela em calor sensível e calor latente. O calor sensível é aquele que ocorre variação de temperatura. Então, nele, nós temos variação de temperatura, portanto, não muda a fase. Então, no gráfico, nós podemos identificar esse calor sensível no estado sólido. Olha lá, a todo momento que ele está recebendo a caloria, ele está variando a temperatura, mas ele não deixa de ser sólido. Tenho isso também aqui no líquido. Mesmo raciocínio, ganha calor, aumenta a temperatura, não muda a fase, continua sendo líquido. E mesmo raciocínio aqui no gás. Então, calor sensível, ele pode ser identificado na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa. Para o calor sensível, nós temos duas fórmulas. O Q-macete, QMC delta T, e o Q-cacete, QCzão vezes delta T. Onde Q é calor, ele é medido em calorias. O M é massa, medido em gramas. O Czinho, calor específico, medido em caloria por grama grau Celsius. O T, temperatura, medido em Celsius. E o Czão, capacidade térmica. Que é medido em caloria por grau Celsius. Um raciocíniozinho que às vezes ajuda em questão teórica é pensar no calor específico. Quanto maior o calor específico, mais difícil de trocar calor.
Então eu posso falar, por exemplo, que o calor específico da água ele é maior que o calor específico da areia. Isso quer dizer que quando eu chego na praia, está num dia quente, a areia está quente, a água nem tanto, porque a areia ela troca calor de forma muito mais rápida do que a areia, do que a água. Então, o que nós podemos afirmar? Ou concluir, né? Que, como eu tenho aqui o que macete, aqui o que cacete, a diferença entre eles é que essa primeira fórmula usa massa, a segunda não usa. Então, podemos falar também que o nosso Czão ele é a mesma coisa que a massa vezes o Czinho. Então, ó, a fórmula do que macete, a fórmula do que cacete e a fórmula da capacidade térmica igual a massa vezes calor específico. Todas elas são identificadas no gráfico na parte de subida, na parte de estado sólido, do líquido ou gasoso. Já o calor latente é aquele que ocorre mudança de estado físico. Então aqui nós temos mudança de estado físico ou fase. Podemos identificar no gráfico nas partes onde estão reta. Então aqui eu tenho calor latente e aqui. Percebam que o sólido estava virando líquido. Então aqui eu tenho sólido e líquido, conhecido como fusão ou solidificação, se eu estiver voltando. Então, se eu estiver indo do sólido para o líquido, fusão. Se eu estiver voltando do líquido para o sólido, solidificação. Aqui em cima eu tenho líquido e gás. Então, eu tenho o processo de vaporização. Ou se eu estiver voltando, tenho o processo de condensação. A fórmula do calor latente é o Q mole, que é igual a M vezes L, onde o Q, calor em caloria, M, massa em grama, e o L é o nosso calor latente, que ele é medido em caloria por grama. Por fim, quando eu consigo colocar duas substâncias no mesmo recipiente, ela começa a trocar calor. Então, por exemplo, se eu pego um café quente e um leite um pouquinho mais frio, na hora que eu coloco os dois junto, o café que está quente começa a ceder calor para o leite que está um pouco mais frio. Essa troca de calor ela é explicada pela seguinte fórmula: calor cedido mais o calor recebido tem que dar zero. Isso daqui chama equilíbrio térmico. Então essa é a explicação da matéria. Agora nós vamos para os exercícios. Então agora nos exercícios nós vamos começar por essa questãozinha da FUVEST. Ela fala o seguinte: o gráfico representa a variação com o tempo da temperatura de um sistema constituído de um pedaço de gelo de 500 gramas a menos 10 graus. Então, olha lá, eu tinha um gelo a menos 10 e ele foi aquecido até 10 e depois continuou. Descreva o estado físico do sistema entre o instante de 5 a 85 segundos. Então, ele quer saber que estado físico está aqui. Se ele era sólido, aqui eu tenho calor latente. No calor latente, eu tenho dois estados. Eu tenho sólido e líquido. Consequentemente, eu tenho aí a fusão. Essa é a letra A. A letra B, ele quer saber se o calor específico do gelo, Czinho, é 0,5. Calcule a quantidade de calor, então calcule Q,
absorvida pelo gelo entre os instantes de 0 a 5. De 0 até 5, eu tenho aqui o estado sólido. Como eu quero o Q, então a minha fórmula é Q mais CT. Q é o que eu quero achar. A massa, ele deu lá no começo do exercício, 500. Czinho do gelo, 0,5. Variação de temperatura, final menos inicial. Ele saiu do menos 10 e foi até o zero. Então, é 0 menos o menos 10. Então, ficou 500 vezes 0,5 vezes 10. Isso vai dar, então, 500 vezes 5, 2.500 calorias. Então, essa é a resolução dessa questãozinha da FUVEST. Agora, nós vamos para a nossa segunda questão da aula de hoje, essa questão do Enem. Então, ela fala o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então, eu tenho uma castanha de caju de 2,5 gramas e eu tenho água de 350 gramas. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, tem um rendimento de 50%. O calor específico da água é 1 e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Ele trouxe aqui uma tabela. Essa tabela tem o valor energético, quantas quilocalorias a castanha vai fornecer, só que aqui é 10 gramas, eu só tenho 2,5. Ele quer saber qual foi a temperatura da água em graus medida ao final do experimento. Então, se ele está falando de variação de temperatura, só pode ser Q-macete, QMC delta T. A massa de água eu sei que é 350, calor específico é 1, variação de temperatura é o que o exercício me pediu, eu estou precisando do calor, do Q. Ele forneceu, segundo a tabela, que 10 gramas de castanha produz 70.000 calorias. E o exercício me deu 2,5 gramas. Então, quantas calorias vai dar? Isso aqui é 1/4, o nosso X vai ser 1/4. 70.000 dividido por 4 é 17.500 calorias. Só que nós tivemos um rendimento de 50%, ou seja, apenas 50% desse calor foi transferido para a água. 50% de 17.500 vai dar 8.750. Então, esse é o calor que eu vou utilizar no exercício. 8.750. Então, a variação de temperatura vai ser 8.750 dividido por 350, 25. O exercício pediu qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento. Eu tenho uma temperatura inicial de 20, uma variação de temperatura de 25, então nossa temperatura final foi 20 mais 25, 45 graus. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Então é isso, gente. Encerrando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o curtir aí no vídeo, inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos. Até o próximo.